Então, irmãos, eu preparei uma mensagem para a gente meditar hoje. Não é muito grande, né? É uma mensagem muito simples, mas eu acredito que vai ser importante a gente estudar um pouco sobre esse tema, já que é algo que me toca muito, né? Que eu sempre levo comigo no meu ministério, na minha vida cristã. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, tá bom? O tema do sermão de hoje, o sermonista de hoje é pela fé. E eu preparei essa mensagem com base no texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Então, se os irmãos tiverem uma Bíblia e quiserem abrir, a gente pode então fazer a leitura juntos, amém? Para a gente não perder o costume, então eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos antes da gente fazer a leitura do texto. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando em seu nome logo pela manhã. E eu peço que o Senhor vá de encontro com cada um de nós que estamos agora em oração, que estamos em espírito de adoração, para que o Senhor fale conosco, me utilizando apenas como um instrumento seu, e que o Senhor seja exaltado através desse estudo, que nós possamos adquirir o conhecimento, mas também pôr em prática tudo que for falado. Por favor, Senhor Jesus, permaneça conosco, abençoando desde já o nosso dia, para que possamos começar já na Sua presença e que, em nome de Jesus, em nenhum momento o Senhor se afaste de nós. Ilumine agora a nossa mente e o nosso coração. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema do sermão é pela fé, justamente porque o livro de Hebreus ele fala muito sobre a fé, né? E viver pela fé é algo muito mais profundo do que a gente simplesmente dizer que é cristão ou frequentar uma igreja. Viver pela fé não é apenas a gente participar de um ministério, a gente cantar na igreja ou pregar. Envolve, de fato, viver pela missão, viver para Cristo. Mas quando a gente vê em Hebreus, principalmente do versículo 32 ao 34, a gente vai ver que é relatado uma experiência daqueles que vivem pela fé, daqueles que resolveram viver pela fé e por Cristo neste mundo. E eu gostaria de fazer a leitura com vocês para que a gente dê o início, né, no estudo de hoje. Hebreus 10, do 32 ao 34, vai dizer assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos comparcitantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Bom, a partir desse texto, a gente pode fazer uma análise do seguinte: todos aqueles que resolvem viver pela fé em algum momento da sua vida, eles enfrentam grande prova. Se nós pararmos para analisar alguns casos e episódios relatados na Bíblia sobre a vida de pessoas que resolveram viver pela fé, vai nos dar uma certa impressão de que a gente tem mais perda do que ganho, do que ganho seguindo a Jesus Cristo. Se a gente para analisar no Velho Testamento, por exemplo, a vida de Jó, ele perdeu toda a sua família, perdeu tudo que ele tinha, era um homem rico, e basicamente quando a gente lê de forma superficial, a gente até entende que Deus está ali fazendo um, uma batalha de ego com o inimigo e coloca Jó no meio disso. E aí ele perde todas as suas coisas. É claro que depois Deus restitui, mas para quem é pai, para quem é mãe, eu ainda não sou, mas eu tenho certeza que sabe que nenhum filho é substituível. Então eu tenho certeza que Jó passou por um trauma muito grande. Então, aí você analisa no Novo Testamento a vida dos discípulos. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo.
Outros discípulos foram mortos tendo a pele esfolada viva. E outros casos, por exemplo, o de Paulo, que pregou a vida inteira o evangelho, dedicou totalmente a sua vida a Cristo, ele teve o fim de ser decapitado pelos seus inimigos. Então, vários e vários exemplos da Bíblia nos mostram que viver pela fé é basicamente sinônimo de perda para cristãos, para aqueles que decidem seguir a Cristo. E se eu posso dar um testemunho, né, eu sou uma pessoa ainda muito jovem, eu não tenho tanto o que falar. Eu acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui estão muito mais capacitados do que eu, mas se tem algo que eu posso falar para os irmãos, de uma experiência minha, foi que, bom, como eu citei, eu sou de Planaltina de Goiás, e no Goiás, irmãos, é um lugar bem diferente de onde eu moro, né? Por mais que eu esteja no interior de São Paulo, bom, não deixa de ser o estado mais rico do país. Então, as condições de vida aqui são basicamente outro nível, né? Para mim, era como se eu tivesse saído do Brasil e fosse para os Estados Unidos. Tão diferente que é o nível social. Então, na minha cidade, onde eu morava, ou especificamente no bairro onde eu vivia, as características que se tinham lá era muita insegurança. Eu vivia do lado de traficantes, estudava com essas pessoas, onde ali havia o consumo de drogas, onde as pessoas eram acostumadas com a criminalidade, com a falta de infraestrutura. Então, basicamente, eu me acostumei com isso, né? Então, a minha vida sempre foi muito simples, mas claro que minha família nunca deixou faltar nada. E nesses momentos da minha infância, onde eu vivi lá, eu tinha pouca coisa para fazer. Irmão, se eu só perguntar para vocês, tá dando para ouvir, tá dando para ver certinho? Então, assim, Tá sim? Tá. É porque para mim travou aqui a imagem, mas tá dando para ver, então tudo certo. Bom, então foi nesse contexto que eu cresci. E lá onde eu morava não se tinha muito o que fazer, né? Se você era criança, ou você ia para esse mundo do crime, ou você ia para esse lado da vida, ou você se intertia, ia para a igreja e jogava futebol, que era o que eu fazia o dia inteiro, né? Então eu saía, chegava da escola e ia jogar futebol, passava o dia inteiro jogando futebol, fazendo isso. E eu sempre cresci com esse desejo no meu coração. Eu falava que eu ia ser jogador de futebol. E, bom, com isso no meu coração, eu comecei a procurar, fazer escolinha de futebol, correr atrás do meu sonho, né? E mesmo sendo adventista do sétimo dia, eu não tinha uma consciência tão grande, né, de, do que podia e do que não podia. Eu acreditava de fato que eu conseguiria ser um jogador de futebol sendo adventista do sétimo dia, né? Eu senti um desejo muito grande de sair e ser jogador. Até que eu me lembro do meu irmão mais velho, que se chama Anderson, ele também é da igreja. Ele também tinha esse desejo no coração, de ser jogador de futebol, é porque não tinha muitas outras opções pra gente. Ele chegou e me explicou sobre o sábado e que eu não poderia ser jogador de futebol se eu quisesse ser fiel a Deus, se eu quisesse ser um cristão. E isso eu tinha por volta ali dos meus 7 a 9 anos. E eu me lembro de ter chorado muito naquela noite, assim, foi um momento muito triste para mim, porque era o meu sonho. Eu me imaginava muito fazendo isso. Mas para ser fiel a Cristo, mesmo sem entender muito bem ainda, eu resolvi me manter firme ao que eu acreditava. Então, para mim, isso foi um baque muito grande, né? Porque naquele momento era tudo que eu via que eu podia fazer. E depois disso, como era do ramo da música, a gente sempre tocou em igrejas, lá onde a gente morava, a gente tinha uma banda, né, que se chamava Tom da Esperança. Então, eu comecei a tentar entrar no ramo da música, né? Ser um produtor musical. E fui alimentando esse sonho até que eu tive um certo encontro com Deus e mudou totalmente o rumo da minha história, né? Mas mais para frente eu conto para vocês. Então, com base nesse testemunho que eu conto a vocês aqui, nessa pequena história, na minha vida eu também perdi.
algumas coisas pelo Evangelho. Eu tenho certeza que se a gente abrir os microfones e começar a falar, nós vamos ver que praticamente todo mundo perdeu alguma coisa. Então, a pergunta que eu faço aos irmãos, que trago uma reflexão para nós hoje é: de fato vale a pena a gente perder tanto? Será que vale a pena a gente entregar tudo por Cristo? Porque aparentemente a gente só vê tristeza para quem resolve seguir a Cristo, para quem resolve ser fiel aos mandamentos. Tenho certeza que provavelmente alguém aqui já perdeu o emprego por conta do sábado, alguém já foi zombado por não se render nos seus princípios, mas biblicamente há uma explicação para que cada um de nós suportamos esse tipo de sofrimento. Aqui onde eu moro, na cidade de Acanga, há um clube de desbravadores na qual eu faço parte. Eu sou capelão aqui no clube de desbravadores e estou trabalhando junto com o pessoal daqui, que faz um trabalho muito bom, né? Mas o clube de Acanga, ele começou em 2014, liderado por um irmão aqui da nossa igreja, e o clube foi muito bem, foi bem conhecido aqui na cidade, participava dos eventos, de desfile, né? Um clube que em sua maioria ali tinha adolescentes da igreja, né, que já estavam batizados. Então o clube era bem firme, um clube bem forte, muito influente aqui na cidade, né? E depois de algum tempo, o clube ali com uns 6 anos de clube, na pandemia o clube fechou, né? Por motivos, né, da pandemia, primeiramente, por outros motivos que aconteceram aqui na nossa cidade. E, bom, antes de eu participar do clube de desbravadores aqui, né, que o clube reabriu somente em 2024, com o meu pai se tornando diretor, eu passei por um momento muito estranho da minha vida, né, de muita incerteza. E eu me sentia muito triste, eu me sentia depressivo, infeliz. E a minha vontade, basicamente, eu me lembro muito bem de quando eu estava passando por esse momento, ali por volta dos meus 14 a 16 anos, que eu fiquei passando por isso. Eu só pedi a Deus para que eu deixasse de existir, porque a minha vida já estava sem sentido, já não tinha mais propósito. Então eu estava muito frustrado e para mim, mesmo sendo jovem, eu sentia que se fosse para viver dessa forma, eu não queria mais. E, bom, eu sempre cresci na igreja, eu sempre ouvi pregações, cantava na igreja, na banda, participava de tudo, das peças que a gente fazia, mas eu não era envolvido, né? Eu não tinha um contato com Deus diariamente. Eu não estudava a Bíblia, eu não fazia lição. Eu estava frequentando a igreja apenas, né? Mas nunca tinha conhecido a Jesus Cristo de fato. E naquele momento eu não sabia, mas faltava muito Jesus no meu coração. Foi então que, depois de chegar no momento mais baixo da minha vida, assim, emocionalmente falando, eu resolvi tomar uma decisão. Eu me lembro muito de ouvir falar dos livros de Ellen G. White em casa. Meu pai sempre leu alguns livros e a gente tinha ali umas coleções ali no guarda-roupa da minha mãe, né, que ela recebeu. E eu tomei uma decisão, eu falei, pô, eu vou ler esse livro. Eu peguei Um Grande Conflito e eu levei para minha escola, né? Estava no ensino médio já, e ali no primeiro ano. E eu resolvi levar para a escola esse livro. Eu nunca tive o hábito de ler, né? Sempre odiei ler, não gostava de jeito nenhum, mas eu resolvi. E tomei essa decisão e eu me lembro que eu lia todos os dias na escola, no intervalo, né? Então eu ficava quieto, na escola eu não falava com ninguém, era uma pessoa muito tímida. Então na escola eu não falava, eu só ficava lendo o livro do Grande Conflito. E eu li durante uma semana esse livro. E eu me lembro de quando chegou na parte final, onde cita quando nós estaríamos cercados pelos nossos inimigos e nós olharíamos para o céu e veríamos uma luz.
aumentando e brilhando ali. E essa luz se transformaria em milhões de anos, que viriam nos buscar e, enfim, nós seríamos glorificados. Eu me lembro de, naquele momento, quase chorar, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande de expressar sentimentos. Mas naquele momento eu fiquei emocionado com um livro, que até então eu não gostaria de ler, que eu até então não me sentia tocado. Mas foi nesse momento que eu acredito que eu tive o meu primeiro encontro com Deus. E a partir desse momento, eu resolvi estudar, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse, né? Para mim são os livros que eu mais gosto na palavra de Deus. E estudar a Bíblia, de fato, estudar as doutrinas da igreja e me aprofundar mais. Foi aí que eu entendi que eu recebi um chamado. Pelo menos eu acredito nisso até então, que é de fazer teologia e me tornar um pastor. Porque depois que eu busquei a Jesus, que eu tive esse encontro, qualquer dia que eu passasse sem estudar a Bíblia, qualquer dia que eu passasse sem, de fato, ali ter um contato com Deus, eu voltava naquele mesmo sentimento de vazio, naquele mesmo sentimento de tristeza. Então a minha vida só tomou um sentido quando eu estava ao lado de Cristo. Então eu pensei comigo, bom, eu só consigo ser feliz dessa forma, eu só consigo ter propósito de viver se for para viver para Cristo. Então por que não viver para Ele de fato, né? Dedicar toda a minha vida a Ele? Foi aí que eu decidi ser um pastor. Então eu estou até agora lutando, correndo atrás para fazer e acontecer esse meu ministério. E eu acredito que eu não vou conseguir fazer nenhuma outra coisa até que cesse a minha vida nessa terra. Mas, irmãos, eu conto isso a vocês apenas para que vocês reflitam no seguinte: por mais que todos esses nomes que eu citei a vocês aqui durante o sermão de Paulo, Pedro, os discípulos, os primeiros cristãos que eram jogados em arenas para ser comidos por feras, zombados pelos romanos, aqueles que foram perseguidos durante os primeiros séculos depois de Cristo, todos eles tinham algo em comum. Eles se sentiam extremamente felizes e honrados de estarem sendo perseguidos por Cristo, fazendo meio que valer aquele verso que diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido em meu nome. Um texto que eu gostaria de ler com os irmãos está lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 18. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra também para que você possa fazer a leitura. 1 Coríntios 1, versículo 18. Vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para aqueles que não acreditam no Evangelho, para aqueles que vêm de fora, é loucura. Porque para mim era assim também. Antes de eu ter um encontro com Deus, eu achava muito chato a igreja. Se tocasse uma música do Inário, eu me sentia, nossa, isso não é legal, eu achava horrível. Hoje em dia não, hoje em dia eu entendo e gosto muito das músicas do Inário. Isso é até bom, né? Colocando aqui uma nota de rodapé, para que você tenha paciência com o seu jovem da sua igreja, que talvez seja um pouco rebelde quanto a essas coisas, quanto a vestimenta, quanto a entender um pouco do porquê que a gente utiliza o inário, porque tudo isso é percepção espiritual. E talvez aquele jovem ainda esteja num momento de precisar do apoio de cada pessoa ali da igreja para entender um pouco mais sobre isso. Então, ore por ele, ao invés de apenas criticar e falar que ele está sendo rebelde, né, por não querer fazer esse tipo de coisa, porque eu era assim. E para aqueles que viam esses cristãos do primeiro século, tanto os discípulos quanto aqueles que foram julgados para serem mortos, crucificados, todos eles eram vistos como loucos. Tanto é que um cristão, antes de... E falando, né, sobre esses episódios,
ele dizia que o sangue dos cristãos era semente, porque quando um cristão era morto, brotava 10 no lugar dele. Então, por quê? Porque aí parece mais contraditório ainda. Por que que se, quando a gente vive pela fé, a gente perde tanto? Por que que ainda mais pessoas querem viver por Cristo? Por que ainda mais pessoas querem viver para o Evangelho? E é justamente, irmãos, a resposta que aqui está, né? Em Hebreus, então aí eu volto no livro de Hebreus para que a gente possa fazer a leitura. Hebreus, no capítulo 10 ainda, no versículo 35 e diante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Bom, Deus, ele deixa muito claro que neste mundo aqui nós vamos passar por aflições, mas não é aquele que não passa por aflições que vai ter o galardão, mas é aquele que persevera diante de todas essas dificuldades. Como eu citei a vocês, o Clube de Desbravadores aqui na cidade de Acanga, ele começou em 2014, parou em 2020, foi reaberto em 2024, com alguns ex-desbravadores que fazem parte hoje da diretoria e com a minha família, né? Com os meus irmãos que também foram desbravadores, eu não fui, mas a gente resolveu tentar reabrir aqui o clube e começar novamente esse ministério, com o meu pai como diretor. E foi muito desafiador, porque o inimigo ele não fica feliz quando a verdade começa a se erguer. E existe até uma história contada, bem como uma forma de tradição, né? A gente não sabe muito bem se isso aconteceu, mas sobre John Wesley, de que quando ele estava passando ali por um vilarejo em seu cavalo, ele estava orando a Deus para que ele fosse perseguido, porque se ele não tivesse sendo perseguido, alguma coisa estava errada. E aí, de repente, uma pessoa abriu assim a janela e arremessou um pedaço de pedra nele. E aí ele começou a dar glória a Deus por isso, porque simbolizava que ele estava no caminho certo. Então, desde o início aqui do Clube de Desbravadores, foi muita dificuldade. Esses primeiros anos, nós sempre pegamos pessoas de fora da igreja, então não tem muitos desbravadores que são batizados, 98% do clube é totalmente fora da igreja. E o clube começou a engatear, né? Começamos aí com cerca de umas 6 crianças e fomos trabalhando, né, com muita dificuldade, correndo atrás de muita coisa, porque para quem trabalha com clube de desbravadores sabe que o clube ele precisa de muito de financeiro. A gente não sabia de nada, né? Porque a maioria não foi desbravador. No início, os meus irmãos, e só minha irmã participou, mas depois ela foi embora. Então era basicamente eu e meu pai que estavam na frente e a gente não conhecia muito o clube de desbravadores, né? E os outros tinham muito tempo que tinham sido desbravadores e não sabia também como era ser diretor. Então foi muito complicado. Mas a gente perseverou, estamos lutando até hoje nesse ministério, né? Com muita luta, muita dificuldade, a gente hoje continua nesse mesmo ministério e eu gostaria até mesmo de contar aos irmãos sobre o último acampamento que a gente teve aqui na cidade de Acanga, que a gente acabou de ter no final de semana, que a gente reuniu as crianças, eles participaram desse acampamento, que foi numa espécie ali de fazenda, mas numa área bem florestal, né? E hoje, depois de muito tempo, essas crianças, que são maioria fora da igreja,
São cerca de 24 crianças que participam do Clube de Desbravadores e, e, e essas crianças elas estão muito envolvidas na igreja, né? Depois de um tempo que a gente começou a convidar, que a gente começou a envolver essas crianças no clube, eles sempre foram muito cuidadosos, né? Sempre muito retraídos, mas eles começaram a se envolver ainda mais na igreja. E aí, com o tempo, principalmente depois da Semana Santa que a gente teve esse ano, eles mesmos basicamente começaram a criar vida própria do grupo de WhatsApp que a gente tem aqui e começaram a se convidar, né, para a Semana Santa. E a Semana Santa acabou e eles continuaram a participar aqui dos cultos. Então, até culto de quarta-feira eles participam, culto de domingo, culto de sábado. Então, eles estão muito envolvidos aqui na igreja. Mas nesse acampamento eu tive uma experiência, né, com a unidade na qual eu lidero ali juntamente com uma pessoa aqui da nossa diretoria. Foi um momento em que a gente estava no sábado à noite e deu uma ventania muito forte mesmo. E a gente estava com crianças ali, com barracas, né? E as barracas começaram a voar e foi um momento muito tenso, porque a gente estava não estava no meio da mata, não estava vendo nada. E é muito perigoso, né, você estar com crianças nessa situação. Mas, nesse momento, quando estava tudo escuro, estava ventando, as barracas quase voando, tinha algumas crianças que estavam entrando em desespero porque tinham muito medo de vento. Em Iacanga, a gente teve alguns episódios de tempestades, algumas casas foram destelhadas, caiu árvores em alguns momentos aqui. Então, sempre teve esse tipo de contexto aqui, e isso trouxe muito medo para essas crianças, né? E elas começaram a falar, perguntar para mim, tio, será que vai ventar muito? Será que vai vir tempestade? A gente está com muito medo. E aí, nesse momento, eu sentei assim com elas e a gente começou a falar um pouco da Bíblia. Porque uma das gravadoras chegou para mim e falou bem assim, tio, será que nós estamos vendo a volta de Jesus? E eu expliquei para ela o porquê que não, né? Que não podia ser a volta de Jesus, porque ainda faltava o último sinal, que era a pregação do evangelho a todas as pessoas. E aí eu falei que os responsáveis por pregar o evangelho seriam eles, esses desbravadores. E eles ficaram muito impressionados com o livro do Apocalipse e começaram a fazer muitas perguntas. E aí eu comecei basicamente a dar um estudo bíblico ali, somente oral para eles, né, sem nem utilizar a Bíblia nem nada. Falei sobre o período de perseguição, sobre o selo, sobre a marca da besta, sobre como vai ser a volta de Jesus. E eles não paravam de perguntar. Irmãos, no resumo da história, para a gente ir para a parte final, esses desbravadores, no último dia, na verdade nesse sábado ainda, houve um batismo, né? E esse batismo foi da minha irmã, um rebatismo, no caso. E esses desbravadores, no momento do apelo do pastor que ele fez, basicamente metade do clube resolveu se batizar. Durante a Semana Santa, eles também haviam já tomado uma decisão. Em outras experiências de batismo, eles também tomaram a decisão, né, de fazer esse compromisso com Deus. Nós temos hoje duas classes, uma de Apocalipse e uma de Daniel, a qual eu lidero, e a classe lota todos os cultos. E eles participam e se envolvem nisso. E todos querem basicamente se batizar. 98% do clube está querendo se batizar na igreja. E tudo isso começou com muita perseverança. Antes eram 6 membros. Hoje são 24 crianças que querem se entregar para Jesus Cristo. E a nossa igreja está passando por um grande reavivamento a partir da influência desses jovens, desses adolescentes e crianças. E naquele momento em que eu estava lá com aquelas crianças, naquele acampamento, eu senti algo que eu não conseguia explicar. Era algo muito precioso, um prazer imenso de estar falando do amor de Deus para aquelas crianças. Depois que acabou tudo, eu me lembro de ir embora para casa agradecendo muito a Deus, porque Ele me deu a chance de estar passando por isso. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer um apelo a cada um que ouve nessa manhã, esse pequeno sermão simples, mas eu acredito que
Deus quer realmente falar algo. Eu acho que pode ser que eu esteja falando para alguém que esteja muito acomodado no contexto da igreja, esteja apenas vivendo um cristianismo raso, né? Acomodado, simples. Pode ser que talvez você esteja indo para a igreja por ir, você esteja apenas participando dos cultos da igreja no modo automático. Mas eu digo a você, Deus não te chamou apenas para que você seja um membro de igreja. Ele te chamou para ser um cristão. Viver pela fé é muito mais do que isso. Você precisa tomar uma decisão hoje de viver para Cristo. Eu tenho certeza que Deus capacita qualquer um que deseja viver para Ele. E com você não é diferente. Com nós, cada um de nós não é diferente. Hoje eu tomei a decisão de viver para Cristo. Isso tem mudado a minha vida completamente. Isso tem me dado a oportunidade de mudar a vida de crianças. E futuramente eu pretendo levar o Evangelho a muito mais pessoas. Então, se você ainda passa por esse momento de ter um vazio no seu coração, de se sentir triste, de se sentir incomodado, sentindo que falta algo, dê uma chance. Não endureça o seu coração se você ouve a voz dele. Mesmo que você já seja batizado, mesmo que você já seja de igreja. Ele não te chamou apenas para você ser batizado. Ele quer que você pregue o evangelho. Mesmo que você tenha dificuldade, faça esse compromisso com Deus. Tome uma decisão de viver para Ele pela fé. E não importa o que aconteça, a paz que excede todo o entendimento acompanha todos aqueles que decidiram viver para Cristo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque assim como a gente leu aqui, grande é o galardão daqueles que são perseguidos por Cristo. Todos esses homens que morreram pelo Evangelho morreram felizes. Alguns eram queimados vivos e morriam cantando, e se sentiam muito mais felizes do que nós, que frequentamos a igreja por frequentar. Então Deus tem chamado e levantado a nossa igreja. Isso daqui não aconteceu à toa. Foi algo programado na agenda de Cristo para a sua salvação. Caso você não aceite esse chamado e, pela misericórdia, você se perca, esse momento vai passar no filme da sua vida quando você estiver lá fora da Cidade Santa, vendo todo aquele lugar e você ao lado daquela multidão. Esse filme vai passar na sua frente. Esse momento aqui vai ser um momento em que Deus estava chamando você. Então, o que nós devemos fazer é tomar a decisão, ou viver pela fé, ou rejeitar a Cristo. Então, se você deseja fazer seu compromisso com Cristo, ou tomar a sua decisão ao lado dele, gostaria de convidar você a fazer uma oração. Gostaria de orar por você e por todos nós que estamos aqui para que a gente continue firmes na fé. Porque tem pessoas que só vão ser alcançadas por nós. E Deus cobrará isso, por nós não termos falado do Evangelho para aquelas pessoas. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Cristo Jesus, venho aqui entregar a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão reunidos aqui, para que nós refazemos o nosso compromisso, Pai, contigo, de viver pela fé. Sabemos que isso é sinônimo de perca para o mundo. Sabemos que vamos perder muito das coisas mundanas. Mas isso é lucro para nós, porque nós sabemos que o nosso galardão está sendo preparado. E a nossa vida é em propósito e em função de Cristo. Tudo que nós fazemos aqui está em segundo lugar. Antes disso, somos cristãos. A missão tem que vir em primeiro lugar. A salvação das pessoas tem que vir em primeiro lugar. Então, se até então alguém está aqui reunido, acomodado, modo automático, a incomode, não permita que assim continue, Pai, para que em breve nós possamos ver um reavivamento poderoso da nossa igreja, onde a palavra esteja no centro e aonde a espiritualidade, Pai, seja poderosa ao ponto de ser uma igreja imbatível ao seu lado.
Eu clamo pela vida de cada um de nós aqui, pelos pedidos que foram feitos. Clamo por cada pessoa que decidiu viver para Cristo. Isso eu faço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Uma mensagem curta, mas eu espero que tenha sido claro e que tenha colaborado também com a vida espiritual de cada um. Tenho certeza que para mim foi muito bom participar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Anthony. Deus continue te abençoando. Ó, Ana Paula aqui, voltando à outra igreja, falou que precisava ouvir essa mensagem. Deus abençoe você. Bom, para quem nos acompanhar depois assistindo essa mensagem pelo YouTube, participe conosco pelo Zoom, ao vivo, toda terça-feira. Aqui embaixo do vídeo você encontra o link para poder participar. E deixa seu like, se essa mensagem, né, preencheu aí seu coração, deixa seu like, deixa um comentário, coloca aí um pedido de oração que nós estaremos orando por vocês. Muito obrigada e até mais.